Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 26 de setembro de 2024, uma quinta-feira, né? Quem vos fala aqui é a missionária Ana Gerobana e estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, cuidando, sustentando, fortalecendo. Deus, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te peço também, Senhor, que o Senhor possa visitar aquele pai de família que está desempregado, precisando de uma porta de emprego, que não tem que colocar na mesa dos seus filhos. Pai, visita, abre as portas, Senhor. Abre as portas do meu esposo também. Abre as portas, que não é fácil, pai, um pai de família, ver o mês virando, as contas chegando e não ter o que fazer. Aramalassude comandar. Entra com providência, entra com socorro, meu Deus. Visita a necessidade do teu povo. Visita aquela mãezinha que está no hospital com seu filho. Visita, pai, aquela família que está com seu ente querido internado, aquele que perdeu seu ente querido, que o Senhor possa estar consolando. Visita aquela mãe solo, pai, que precisa de um milagre neste dia para pagar as contas e botar o alimento na mesa para os seus filhos. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A gente está na maratona, né, de Lucas. Hoje a gente vai estar meditando em Lucas 20, tá bom? A autoridade de Jesus é questionada. Ontem a gente meditou em Lucas 19, né? E hoje a gente vai estar em Lucas 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes do sacerdote, os mestres da lei e os líderes religiosos. Lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Eita, Jesus maravilhoso. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa tua palavra maravilhosa, Pai, o qual o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, né? Estamos seguindo a maratona de Lucas. Eu quero te agradecer e te bendizer o teu santo nome. E te pedir, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que esse é o objetivo do canal. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que a sua palavra venha aparecer e que o Senhor venha ser exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Igreja, essa palavra ela é tremenda, ela é maravilhosa, né? A gente vê, né, que a autoridade de Jesus é questionada, sempre eram as mesmas pessoas. A gente vê, né, que certo dia, quando Jesus estava ensinando num templo e pregando as boas novas, chegaram-se a eles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, né? Jesus, ele trouxe o que? As boas novas, né? Jesus, ele trouxe novidade, porque ele pregava a palavra, porque a palavra já estava escassa, tá? Vem ele, João Batista, pregando a palavra. João Batista, ele vem direitando as veredas, tá? Pregando a palavra, pregando a palavra e o batismo do arrependimento. E Jesus é aquele que batiza depois com o fogo do Espírito Santo de Deus após a sua morte. Mas há um conflito, tá? Porque Jesus e João Batista, eles chegam para, bem dizer assim, desmascarar quem? Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os religiosos, porque ele já não pregava a palavra, já não fazia o que era necessário, mas tudo que eles faziam era o que? Era para o seu bel prazer, era para os seus interesses financeiros, pelas posições nos primeiros lugares, né? Para se aparecer para o homem, para se aparecer para Roma, tá? Só que me chama muita atenção, né? Que Jesus, ele chega para eles, né? E ele diz assim: eles perguntaram, com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu essa autoridade, né? Tipo assim, como é que você pode curar os enfermos? Como que você pode ressuscitar os mortos? Que autoridade que você tem? Outra ali tinha falado que Jesus expulsava demônio por Beelzebub, né? A gente já meditou. Então, eles ficam querendo questionar Jesus, quem te deu essa autoridade, tá? E a gente vê também que esses mesmos chefes de sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos, fizeram essa mesma pergunta para João Batista, tá bom? Com que autoridade você faz isso, João? Tá bom? Então, onde a gente vai ver isso? No Evangelho de João, mais para frente, 1:19 ao 25, eles também questionam João Batista.
E aí, né? E aí ele respondeu, eu também ele faria uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então Jesus volta para ele as perguntas. Porque acontece o quê? Eles tinham feito o mesmo com João Batista. Então Jesus diz assim, se fizeram o mesmo com João, tá fazendo o mesmo comigo? Então me responde uma coisa. O batismo de João era do céu ou era dos homens, né? E ele discutiu entre si. Se dissermos o céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Eles não creram em João, né? Eles falavam que João era simplesmente um homem que vivia no deserto, né? Era mais um, né? Não vou entrar em detalhes agora, que eu também não me lembro direitinho a palavra, mas eles também não acreditaram ali em João, eles perseguiam João. E o conflito foi tão grande com João, por quê? Porque ele estava num tempo onde as pessoas saíam do templo, tá? Que eles estavam lá, os mestres da lei, tudo, para ir no deserto ouvir João Batista pregando o batismo do arrependimento. E quando eles iam, João falava assim, raça de víbora, né? Para eles, né? Não era para o povo esse raça de víbora que João fala. Era para quem? Era para os chefes dos sacerdotes, para os mestres da lei, os líderes religiosos, porque já tinha corrompido, tá bom? E a gente vê também, e ele se questiona, mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era o profeta. Então eles não aceitavam que João Batista era um profeta, entendeu? E o que acontece? Então, eles foi desafiar Jesus e Jesus desafiaram ele. Por quê? Porque o que aconteceu? Eles estavam sendo prejudicados por causa dos lucros, né? Monetário que eles tinham lá no templo, né? Então, estava tendo um confronto com eles. Então, isso é muito interessante, porque a gente vê também que no 19, antes desse capítulo, no finalzinho, 19:30, né? 43, desculpa, diz que o povo estava fascinado pelas palavras de Jesus. E eles procuravam uma maneira de tentar matar Jesus, mas o povo estava fascinado pelas coisas que Jesus fazia. Por quê? Porque Jesus era o próprio Deus. Então, eles tentavam matar Jesus, né? E Jesus estava lá pregando o evangelho do reino, né? Enquanto eles tentavam matar Jesus, Jesus estava levando as boas novas, como diz a palavra. E as boas novas de Jesus confrontavam os mestres da lei. E a gente vê também, por isso responderam, não sabemos de onde era. Então disse Jesus, tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo tal coisa. Então assim, se vocês não sabem, se o batismo de João era dos homens ou era de Deus, então vocês não estão me reconhecendo, né? O Messias, porque eles rejeitavam Jesus, assim, na cara dura, tá? Então, assim, o que acontece, né? Porque a obra de João, ela era inspirada pelo próprio Deus, como a obra de Jesus, tá bom? Não era projetada por homens, tá? E eles se recusaram a responder, por quê? Porque eles sabiam, mas eles não aceitavam, porque confrontava eles, tá bom? Então, a igreja, a gente vê que as coisas de Jesus, ela sempre traz as boas novas, como diz na palavra, né? Vou até marcar. Então, Jesus, esse é o nosso Jesus. Vamos lá, a parábola dos lavradores. Então, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mão vazia. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles os feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse, que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitará? Quem sabe? Era Jesus, né? Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outro? Quando o povo ouviu isso, disse, isso nunca aconteça. Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola. Todavia, tinham medo do povo. Então, a gente vê que Jesus, ele tá, né? Ele faz essa palavra e ele fala que enviou os servos, né? Esses servos enviados representam o quê? Os profetas de Deus do Velho Testamento, tá?
que Deus enviou, e muitos deles foram apedrejados, foram mortos, foram rejeitados, foram humilhados, nós foram perseguidos. Gente, a gente vê Jeremias, o profeta chorão. Nossa, Jeremias, ai meu Deus, Senhor, eu sou um menino. Jeremias era um profeta e tanto, né? Jeremias foi jogado no calabouço, Jeremias foi esbofeteado, né? Jeremias passou por situações, assim, de degradação total, tá? E então eles não queriam entregar a parte do fruto, ou seja, eles não queriam ter compromisso com o Senhor da vida, não queriam ter compromisso com Deus. Eu não queria... Então, assim, apesar de, ressalva, eles serem um povo escolhido de Deus, tá? O povo a qual o Senhor escolheu, separou para si, teve todo zelo, né? A gente sabe que a história do povo de Israel começa ali com Jacó, né? Que Deus muda a história de Jacó, muda o nome de Jacó para Israel. Então, assim, há uma história, há um recomeço, né? Diz assim, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Então, assim, Deus, ele escolheu. Igreja, a gente não sabe entender por que Deus escolhe um e o outro não, porque Deus ama um. Não sei, eu não consigo entender, tá? Mas eu sei que Deus, ele tem a sua maneira de trilhar, né, a história, e muitas vezes a gente não consegue entender. Mas a gente sabe que Deus tinha uma história para com o povo de Israel. E eu sei também, eu tenho certeza, a Bíblia não dá embasamento, mas que Deus, ele sabia que para chegar em mim, em você, o povo escolhido dele iria rejeitar. Então, assim, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse é o nosso Deus. Então, ele conhece todas as coisas, né? Então, a gente vê que... Então, assim, esse homem, quando ele tinha via, ele contratava e recebia uma parte, era tipo um mieiro que eles falam, né? Então, quando fosse na época da colheita, eles recebiam e davam uma parte. Só que o que eles quiseram? Eles não quiseram repartir, eles pegaram tudo para mim. Ele manda um, manda dois, e eles simplesmente, quando eles mandavam o servo, eles espancavam e humilhavam, né? E não aceitavam. Então, a gente vê nessa parábola, né, que o dono o proprietário da vinha, o que esse proprietário faz? O proprietário, ele manda um lavrador, né? Manda um servo seus lavradores, né? E aí o que eles fazem? Eles espancam e mandam embora de mão vazia. Simplesmente assim, eles espancaram e mandaram embora de mãos vazias, como se ele fosse o dono. E aí, a gente vê que no 11, né, isso foi no 10, no versículo 11, ele mandou outro servo, mas eles também foram espancados e o trataram de maneira humilhante. Quantos profetas foram espancados? Quantos profetas foram humilhados, né? Então, e aí no 12 ele envia um terceiro, tá? E eles feriram o terceiro e o expulsaram da vinha, a mesma coisa. Então, cada vez que ia um, eles espancavam, eles maltratavam, eles humilhavam, eles mandavam de mão vazia, tipo assim, eu sou a dona, eu sou o dono. Então, igreja, a gente pode ver também aqui que a corrupção, né? A corrupção aqui era algo latente, eles não aceitavam, né? Devolver aquilo que pertence ao outro, né? Então, é uma corrupção também, né? Então, ele fala assim, vou mandar meu filho amado, a Nassuri me decomanai, né? Mas quando eles mandam o filho amado, eles simplesmente matam, né? O que eles fizeram com Cristo? Mataram e crucificaram, né? Soltem Barrabás ou Jesus? Não! Soltem Barrabás e crucifiquem, né? Então, eles crucificaram Jesus, tá? Não mataram, mas crucificaram. A gente sabe que Jesus foi morto por Roma e pelos gentios, ali os soldados, né? Então, e aí diz que assim lançaram fora da vinha e o mataram, tá? Jesus, ele foi morto fora dos portões realmente como deveria ser, tá? Como ovelha muda para o matador, para que vocês estivéssemos aqui hoje. Então, a gente vê que é toda uma estrutura, tá? Toda uma história. Então, a gente vê que ele vem e diz assim, nos 8, virá e mandará aqueles lavadores e dará vinho a outro. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteceria. E quem é o outro? Somos nós, tá bom? Esse outro aqui refere-se a mim, a você, aos gentios. Então, aqui, ó, virá, o que lhe fará então o dono da vinha, que é Deus? Virá
e matará aqueles lavadores e dará vinho a outro, ou seja, aos gentios, a mim e a você. Tá bom? O povo de Israel não aceitou. Então, a salvação foi dada a outros, como eu e você, que estamos aqui, né? Fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Isso é muito magnífico, não tem nem palavras para expressar, né? Diz assim, quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteceria. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, tá? Eles rejeitaram Jesus. Porque Jesus não era o Messias rico. Jesus, ele não veio de uma família nobre, né? Eles falavam com Jesus com desprezo. Este não é o filho do carpinteiro José? E Maria não é a sua mãe? Seus irmãos não é Tiago? Né? Então a gente vê o desprezo, né? Mas eles não sabiam que era o próprio Deus, né? Então rejeitaram. Então a gente às vezes vê muita aparência, né? E isso é muito difícil. No dia de hoje não é diferente, tá? E assim, todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, daquele sobre quem ela cair será reduzida a pó. Então Jesus está falando que vai acontecer, e aconteceu, tá? E já havia dito isso através dos profetas do Velho Testamento, essa rejeição contra Cristo. E diz aqui no 19, os mestres da lei e os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, procuravam a forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado essa palavra, todavia tinha medo do povo. Então, eles queriam a todo custo matar Jesus, tá? Por quê? Porque Jesus confrontava eles. Então, e não é diferente no dia de hoje. Quando a pessoa ela é confrontada com o pecado, a primeira coisa que ela quer fazer é matar e eliminar aquele que sabe das suas verdades. Isso é muito triste, igreja, né? A gente vê pessoas sendo mortas por causa da mentira, do roubo, da corrupção, né? Que é um câncer de que tem corrompido a sociedade do século, desde do Novo Testamento, do Velho, né? E até nos dias de hoje, na Manda Sudecomanai, né? A gente está numa época de política, né, no Brasil. Então a gente vê que é uma coisa assim, gente, terrível. Terrível, terrível, terrível. Nessa época aqui, Jesus, Jesus fala assim, os discípulos, Satanás me pediu para cirandar vocês, né, mas eu intercedi ao Pai por vocês já tentar, né, para ver se eles estavam firmes espiritualmente. E na época de política a gente consegue ver a corrupção, assim, muitas pessoas que não estão espiritualmente firmada no Senhor, e sim ainda, né, estão no reino aqui, terreno, né, esperando em homem, esperando cargo. Gente, isso é muito triste, né, uma nojeira doida, né. Essa semana mesmo aqui, a gente está no final, né, do mês, próxima semana das eleições, bem dizer, e a gente vê, assim, coisas que eu falo, meu Deus, se a gente fica assim, eu fico enojada, imagina as suas narinas, né. Aí eles querem pegar a Bíblia e distorcer pro seu bel prazer, é só a mão de Deus. Vamos lá, pagamento de imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que vigiam justo para apanhar Jesus. Então, assim, eles eram tão nojentos. Gente, eles eram malignos demais. Quantas pessoas é assim, né? Maligna, né? Astuta, como Satanás, né? Pessoas astuta, maligna, né? Olha, pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que fingiam justo para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que eu pudesse entregar ao poder e autoridade do governo. Então, a gente vê que a maldade deles era algo assim terrível, né? Assim os espiões lhe perguntaram, mestre, sabemos que falas e ensina o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César? Olha a maldade. É certo pagar imposto a César? Então, as pessoas fingiam, né, para pegar Jesus. E para quê? Né? Pessoas astutas, malignas, a gente lembra do diabo aqui com Eva, né? Não, certamente não morrerá, simplesmente abrirá os seus olhos. Então, assim, enganando, né?
Mas quer enganar quem? O próprio Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Chega a ser assim bizarro, né? Então, mandar espiões na Ramalassu de Kumanai, né? É coisa de gente maligna, de gente que não teve encontro com Deus, de gente demoníaca, de filhos do Satanás, como diz João 8:44, que o diabo é o pai da mentira, homicida desde o princípio, tá? Então, a gente vê que João 8:44 aqui, ó, faz-se perfeito. Ele percebeu a astúcia deles e lhe disse: mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? Então, gente, Jesus simplesmente diz assim. Ele percebeu a astúcia deles e lhe perguntou: gente, eu queria tanto perceber, sabe? Às vezes, igreja, a gente é tão enganada por pessoas mau caráter, sabe? Com maldade, né? E Jesus, ainda bem que Jesus, sendo Deus, ele percebeu. Por quê? Porque eles queriam levar Jesus, né? Aos soldados romanos. Para querer incriminar Jesus, né? Jesus diz assim: mostre-me um denário. De quem é a imagem, a inscrição que há nele, né? De quem que é a imagem que está aí, né? Mostre-me de quem é a imagem, a inscrição que há nele, né? E ele responde: de César. E ele lhe disse: portanto, dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhar-lhe nenhuma palavra diante do povo, admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio, né? Então, eles não conseguiram apanhar Jesus, tá? Não conseguiram. Então, que Deus venha nos dar sabedoria, sabe? Para perceber na Sudecomanai a maldade. Porque, igreja, hoje mesmo eu tava pensando em situações que eu passei, na hora que eu fiquei assim: Senhor, por que eu não percebi a maldade, né? E às vezes a gente fica chateada, a gente fica triste, né? Quando a gente passa por situações desse nível, né? E o nosso psicológico fica abalado, tá? A gente fala: Senhor, como é que pode? Mas Deus, próprio Jesus aqui, né? Conseguiu desmascarar eles, tá? Dê a César, de César, portanto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá bom? Então, a gente vê que é algo que precisava ser dito, que Jesus, ele é maravilhoso, né? E eles eram fingidos, meu Deus, fingidos. Vamos lá, realidade da ressurreição. E alguns dos sacerdotes que diziam que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter um filho para seu irmão. Quando ele fala aqui, ele fala da lei do leviato, tá? Porque era a lei de Moisés, tá bom? Que era assim: o homem casou com a mulher, ele morreu, não deixou filho, o irmão dele ia suscitar filhos, tá? A gente tem até uma história, não lembro agora, que o homem não ejaculava na mulher e aí ele acaba morrendo, não lembro agora. Para não deixar sucessor do seu filho, do seu irmão. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filho, o segundo, o terceiro e depois também os outros casaram-se com ela e morreram, e sucessivamente. Então, finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados, né? Então, Jesus, ele mostra bem claro que na ressurreição, né? Jesus respondeu: os filhos dessa era casaram-se e são dados em casamento. Mas, me chama muita atenção, mas os que forem considerados dignos de tomar parte da era que há de vir, na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, tá? Não pode mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são anjos. Então, assim, mostrando que após a morte e ressurreição, a gente não morre mais, porque vem a eternidade, ok? E na eternidade, o que acontece, né? É algo eterno, então você não vai casar. Você vai adorar o noivo. Você vai glorificar o noivo, tá? Você vai adorar o noivo. Então, é muito interessante. Então, a gente vê, né? Você sabe que nessa época também, né? Tinha, tipo, partidos, né? Políticos. Então, tinha uma grande divisão.
E a gente vê que os saduceus, ele era um grupo que, como eu posso dizer, é um grupo politizado, tá? E ele fazia, assim, acordo com os líderes seculares e pagãos. E também o que acontecia? Esses saduceus, né? Ele de ser um grupo aristocrático, politizado, tipo, né, no meio político, o que acontecia? Ele detinha a maioria dos lugares no Sinédrio. Então, assim, o que eles apoiavam, entendeu? Estava apoiado. E o que acontece? Eles não acreditavam na ressurreição, né? Ensinado pelos fariseus, eles não acreditavam na ressurreição, tá? Então, assim, era algo bem, como eu posso dizer? É, eles tinham um poder. Então, assim, aquilo que ele falava era lei, tá? Mas, então, assim, Devera, a viúva não ia casar, tá bom? Ele já tinha casado com os 7. Pensa, uma pessoa casar com 7 irmãos, gente. Que situação, né? Então, assim, porque a gente vai ser como os anjos, tá? Os anjos é assexuado, não tem sexo. Então, assim, a gente lá também não vai estar pensando em sexo. A gente vai adorar a Deus no porvir, tá? Na era não vai ter casamento, nem procriação, nem morte, né? Os filhos da ressurreição, que participar da ressurreição dos justos, seremos adoradores. Seremos adoradores, tá bom? Adoradores do noivo. Então, isso é muito tremendo, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. E é tremendo, né? Porque os filhos da ressurreição é que os mortos ressuscitam. Porque acontece o quê? Olha aqui esse finalzinho. E não pode mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Porque a partir do momento que você morre, você ressuscita para a vida eterna, tá? E os mortos ressuscitam, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor, ele chamou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivo, pois para ele todos vivem. Então, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo, tá bom? Alguns dos mestres da lei disseram, responda bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer pergunta, né? Então, Deus é Deus de vivo, não de morto, tá? Esse é o nosso Deus. Nós estávamos mortos, fomos ressuscitados, reconciliados através de Cristo na cruz, tá? Cristo, Senhor de Davi. Então Jesus lhe perguntou, como dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, ó, no 44. Portanto, Davi o chama Senhor, então como é que ele pode ser seu filho, né? Estando todo o povo a ouvir, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com o mestre da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, olha como eles gostam, de andar com roupas especiais, e gostam muito de receber saudações nas praças, de comprar nos lugares mais importantes, nas sinagogas, os lugares de honra, nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor, né? Então, Deus, ele mostra o que os mestres da lei fazem, tá? Os falsos mestres da lei, né? Então assim, a gente tem que ser homens e mulheres de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que interceder, né? Gente, a gente fala assim, ai, mano, que ora muito. Às vezes, igreja, Deus, ele não quer uma oração longa, tá? É bom você ter essa intimidade com Deus, se você consegue, sim. Mas ele quer uma oração com sinceridade, com temor e tremor. Não adianta você orar horas e horas, levantar e jogar pedra, caluniar, perseguir. Isso é hipocrisia, farisaísmo, tá bom? Deus, ele quer um povo santo, que adora em espírito e em verdade. Que não queira os primeiros lugares, mas que queira o primeiro lugar para adorar a Deus, para buscar a Deus, para glorificar a Deus. Porque às vezes as pessoas, elas se preocupam demais com a aparência, né? Com
com agradar o homem. E muitas vezes o homem, ele exige coisas severas que nem ele mesmo cumpre. Mas os seus subalternos têm que cumprir para dizer que é servos de Deus, tá bom? E isso é muito triste, igreja. Mas essa hipocrisia, Deus, ele tá vendo e vai cobrar, tá? É hipocrisia, tá bom? Não seja hipócrita, seja servo, seja temente a Deus, seja humilde, seja como Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma quinta-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com a paz.